bem. E se hoje assinalamos este dia, ontem foi o Dia Mundial da Diabetes. Aproveitando esse facto, vamos hoje conversar com o nutricionista de serviço no nosso espaço de saúde da Praça da Alegria, o Miguel Rego, para nos aconselhar sobre, Miguel, que alimentos andamos nós a ingerir, julgando que não passam disso mesmo, de simples alimentos, mas que, no fundo, acrescentam mais açúcar do que aquilo que devemos tomar diariamente. É verdade, Jorge. Bom dia a todos. Bom dia. De facto, nós hoje vamos conversar um bocadinho sobre a quantidade de açúcar que existem em alguns dos alimentos da nossa alimentação. Precisamente para falarmos de um dos problemas mais graves em termos de saúde pública no nosso país e em todo o mundo, que é a diabetes. Ontem celebrou-se o Dia Mundial da Diabetes e é muito importante alertar as pessoas para esta doença. É uma doença que se instala de forma silenciosa e, por isso, quando as coisas começam a correr mal ou quando já começamos a ter alguma disfunção, alguma dor, já está um problema instalado. E acaba por provocar uma série de outras doenças também, não é? Precisamente, está associada depois a outras complicações, coisas muito feias, como problemas visuais, a cegueira, potenciais amputações, problemas de cicatrização de feridas, insuficiência renal. Há todo um conjunto de outras circunstâncias que, num extremo, podem decorrer da instalação de uma diabetes. Muito bem. Perda de qualidade de vida, logo associada. Exatamente, a perda da qualidade de vida. E para prevenir essa circunstância temos que estar atentos a alguns aspectos. Eu trouxe alguns slides, como sempre, para vermos alguns pormenores importantes associados à diabetes. Para começar, no próximo slide nós vamos já ver uma questão que me parece muito importante e perceber a dimensão do problema. Vamos só esperar. É que em cada 10 segundos morre uma pessoa vítima de diabetes. Este é um aspecto que nos vai fazer pensar. No mundo, atenção. No mundo, em todo o mundo, não é? E reparem, quais são os sinais a que devemos estar alerta? Vamos ver o próximo slide. Lá em casa temos que perceber que existem pelo menos 4 coisas que são muito importantes. Perceber se estamos a urinar com muita frequência, se começamos a perder peso de uma forma não intencional, não é? Se estamos sempre muito cansados, acordamos muito cansados, com falta de energia e se estamos sempre com muita sede, não é? Esta questão da sede excessiva e urinar com muita frequência é um sinal paradigmático da diabetes. Ainda ontem falámos sobre este assunto, mas julgo que é importante reafirmarmos alguns conselhos. Exatamente. Basta uma destas características para nos apoquentarmos ou as 4 têm que estar reunidas? É importante perceber se as 4 começam a coexistir, não é? Elas, se coexistirem, uma, 2 começarem a tornar-se mais exuberantes, está na altura de... Mas não é obrigatório que sejam concomitantes, não é? Não é obrigatório que sejam concomitantes. Muitas vezes há pessoas que sentem que começaram a urinar mais vezes, levantam-se frequentemente à meia da noite, sempre com muita sede, com uma dificuldade muito grande em se saciarem desse ponto de vista. Claro. E eu acho que esse é um aspecto importante a estarem atentos e falarem com o seu médico de família para despistarem esta circunstância. Reparem, outras 4 áreas que nós vamos também ver que nos podem colocar em risco de desenvolver diabetes. No slide seguinte vamos ver que se nós já tivermos uma história familiar da doença, ou seja, se tivermos um familiar direto, o pai ou a mãe, temos um risco maior de desenvolver este problema. Mas depois as outras são questões comportamentais. Tem a ver com a falta de exercício, tem a ver com a alimentação pouco saudável e tem a ver também com o excesso de peso. O excesso de peso está intimamente associado à diabetes. Tanto é que em alguns fóruns científicos começa-se a falar um bocadinho sobre a diabesidade, não é? A junção entre a diabetes e a obesidade. Muito bem. E esta questão da alimentação pouco saudável, vamos olhar para um pormenor muito importante. O próximo slide vai nos dar uma noção da dimensão do problema em Portugal. Em Portugal existem cerca de quase 1 milhão de portugueses com esta doença. A questão importante aqui é não só a mais preocupante, se quiser, ou uma das mais preocupantes. É aquilo que aqui está escrito, é que metade dos portugueses, ou metade destes portugueses, não sabe que têm a doença. Não é? Esta é mais ou menos a prevalência estimada em Portugal, mas normalmente estão identificados e estão a ser seguidos nos cuidados de saúde primários cerca de metade destes pacientes. O que quer dizer que há muita gente que tem diabetes e que não sabe que tem diabetes. E esse é um problema também muito grave porque, como vimos há pouco, se é uma doença de instalação silenciosa... É fácil diagnosticar? Normalmente faz através de uma análise sanguínea para se perceber qual é o nível de glicemia, de açúcar no sangue. Porque uma das características da diabetes, para quem ainda não percebeu muito bem o que é isto da diabetes, é precisamente termos um nível de açúcar muito elevado que não é passível de ser controlável pelos mecanismos normais que o nosso organismo tem para controlar estas situações. Numa farmácia resolvemos o problema?
Eventualmente podemos despistar uma circunstância, ou pelo menos ter uma ideia. Se estiver a ver e estiver desconfiado. Sim, fazer uma glicemia, chamado fazer uma glicemia capilar, picar o dedinho, tirar uma gotinha de sangue e verificar qual é o valor de açúcar. Mas se esse valor estiver acima dos parâmetros normais, para quem está mais curioso com estas coisas, 126 miligramas por decilitro é o valor diagnóstico, mas ele deve ser depois confirmado através de provas adicionais, não é? Muito bem, vamos ver aqui um aspecto muito importante relacionado com a alimentação, que é preocupante. Este estudo, que foi conduzido em Portugal em associação com a Organização Mundial de Saúde, o Childhood Obesity Surveillance Initiative, o COSI Portugal, mostrou-nos uma coisa que nós sabemos, no dia-a-dia lidamos com as crianças, que 34% das crianças com 6 ou 8 anos de idade bebem refrigerantes diariamente. Nós, por exemplo, no local onde eu trabalho, em Gondomar, fizemos um estudo com crianças desta idade e perguntamos: ontem vocês beberam refrigerantes? E chegamos a um valor assustadoramente alto. 75% das crianças diziam sim, eu ontem bebi um refrigerante. Por isso os refrigerantes são uma das principais causas e são um dos principais fatores que está associado, por exemplo, à obesidade infantil. E não são as crianças que fazem as compras lá para casa. Não é? É verdade, é verdade. São os pais das crianças. E esse é um aspecto que deve fazer-nos pensar, não é? Quando estas calorias são calorias muito fáceis de ingerir, são calorias líquidas, não é? E por isso facilmente conseguimos acrescentar muita energia à nossa alimentação. O que quer dizer, no fundo, que temos açúcar a mais na nossa alimentação. Vamos ver o próximo slide. Açúcar a mais na nossa alimentação. Então eu hoje trouxe, vamos aqui experimentar, fazer uma experiência para perceber qual é a quantidade de açúcar de 1, 2, 3, 4, 5 produtos alimentares que podem estar presentes no nosso dia-a-dia. Reparem, nós temos coisas tão simples como pão fatiado, temos cereais de pequeno almoço, temos aqui um bolinho de arroz, temos o ketchup e temos refrigerantes. Então, e fruta também, não é? Sim, e depois nós vamos ver aqui algumas alternativas para dar algumas ideias às pessoas para conseguirem ter o mesmo prazer, mas sem o açúcar que lhe está associado. E temos aqui açúcar. Trouxemos açúcar, trouxemos umas colherzinhas para mostrarmos de uma forma muito simples qual é a quantidade de açúcar que existe em cada um destes alimentos. Okay. Então vamos comecemos pelos refrigerantes. Sim. Ora bom, em cada lata de refrigerante, em média, nós temos cerca de 10 gramas de açúcar. Eu vou pegar aqui na minha cábula para nós depois fazermos aqui as nossas contas. Em cada 100 mililitros existem 10 gramas de açúcar, mas nós não bebemos 100 mililitros. Cada lata tem 330. Muito bem. 100 vezes 3. Exatamente, o que quer dizer que acabamos por ter 33 gramas de açúcar ali dentro. 33 gramas de açúcar em colherzinhas destas, que têm 5 gramas cada uma, vão dar mais ou menos 6, não é? 6 vezes 5, 30. Vamos colocar 6 colherzinhas aqui dentro deste copo. Oh, meu Deus. Ora, uma. Apetece-me dizer que alarvidade. 2. 3. 4. 5. E a última? 6. Esta é a quantidade de açúcar que existe dentro de uma lata de refrigerante. Mas vamos ver mais, O ketchup não é só molho de tomate, não é? Pois não. É docinho, porque tem açúcar, não é? Sabe bem, não é? E é uma das coisas que muitas vezes, mesmo no fast food, é utilizado em grande quantidade. Qual é a quantidade de açúcar do ketchup? Bom, se nós olharmos para toda esta porção, não é? Nós não usamos a porção toda, mas vamos fazer as contas. Depende da quantidade de batatas. Exatamente. Mas vamos ver qual é a quantidade de açúcar que existe dentro desta embalagem. Muito bem. Dentro desta embalagem, aproximadamente, existem cerca de 57 gramas de açúcar. Ora, vamos pôr mais ou menos 10 ou 11 colheres de açúcar, não é? Então vamos a isso. Uma. Ou seja, como já estão a ver, 2. Quando olhamos para o açúcar 4. Nos copos, começamos a perceber a dimensão 5. E a quantidade que existe dentro de cada um destes produtos alimentares. Em quantas vai? 8. 9. 10 e mais 10. uma. Eu não vou ser faccioso, ponho só metade. Ok. Entre 10 e 11 eu ponho só metade. Certo. Pronto, para não ser fundamentalista. Muito bem, certo. Ora, aqui está. Esta é a quantidade de açúcar que existe dentro de uma embalagem como estas de ketchup. Ok? Então agora vamos ao nosso famoso bolo de arroz. Já ia. Bolo de arroz. Bolo de arroz que as pessoas pensam sempre que é uma coisinha muito fofa, muito leve. Isso não faz mal nenhum. Que não faz mal nenhum, não é? Mas o bolo de arroz é das maiores bombas calóricas que existem na tabela de composição dos alimentos. Quando nós vamos verificar e fazer uma comparação com outros alimentos de pastelaria, o bolo de arroz está sempre no top, não é? Então um bolo de arroz. Vamos ao bolo de arroz. O nosso bolo de arroz, nesta quantidade que aqui está, tem cerca de 15 gramas de açúcar.
Ora, 15 são 3. São só 3, afinal. E é preciso que só se coma um bolo de arroz. Exatamente, exatamente. Pois a questão é essa, não é? Reparem, nós estamos a falar de alimentos individualizados, 3. Mas se os juntarmos todos num dia, começamos a ter uma quantidade muito grande. Muito bem, cá está. Esta é a quantidade de açúcar que existe dentro deste bolo de arroz. Mas vamos ver uma coisa que as crianças também gostam muito, que são cereais de pequeno almoço. Obrigado por me tratar por criança, não me importo. Sim. Há uma criança sempre dentro de nós. Ainda bem. Ainda bem. Então estes cereais de pequeno almoço, nesta porção que aqui está, são mais ou menos... Ninguém toma essa mais porção. ou menos 30 gramas. Não enchemos o... Eu ainda não vi ninguém que tomasse esta porção de... Exatamente, costuma encher-se mais, não é? É, até cá acima. Pronto, mas fazendo contas com essa quantidade, nós temos cerca o leite de... sai para fora, normalmente. Exatamente. Sim. Uma questão muito importante que eu às vezes aconselho as pessoas a fazerem é, em vez de colocarem primeiro os cereais, coloquem primeiro o leite e depois ponham os cereais por cima. Claro. Porque assim conseguem controlar melhor a quantidade de cereais, não é? Reparem, nesta quantidade que aqui está, existem cerca de 11 gramas de açúcar. São mais ou menos duas colheres e qualquer coisinha, uns pozinhos. E um bocadinho. Não é? Então, afinal de contas, são os cereaizitos. Uma, duas e uns pozinhos. Pronto. Muito bem, certo. É mais ou menos. Não é assustador, tão assustador como aquela que aqui está. O que é que te chama? Mas há aqui um aspecto que me parece muito importante. Mas a embalagem toda, não é? Exatamente. Sim. Há aqui uma questão que me parece muito importante. O pão. Hoje em dia as crianças, e todas elas nós sabemos quem tem filhos, não gostam das coisinhas mais duras, não gostam da côdea, porque não gostam da casca, que costumamos chamar a casca do pão. Pois e há pães tão fofinhos que se conservam fofos durante tanto tempo. Desfazem-se na boca. Não é? Pães sem côdea. Eu trouxe 2 fatiazinhas de pão sem côdea para fazermos uma sanduíche. Ok. Mas o pão costuma levar açúcar? Habitualmente não. Mas se nós olharmos para a composição nutricional que existe nas embalagens, nós vamos lá verificar que num pão fatiado como este existem cerca de, vamos ver, pãozinho fatiado, cerca de 6 gramas por cada 100 gramas de alimento. Mas nós só temos 2 fatias, nós temos aqui hoje mais ou menos 2 gramas de açúcar ali dentro daqueles 2 pães. O que quer dizer que vai dar meia colherzinha. Bem. Mas não era suposto ter açúcar, não é? Eu também acho. Não é? No pão não era suposto. Não era suposto. Ou mesmo que tivesse, era algo muito residual, não é? Exatamente, é mais ou menos essa a quantidade. Muito bem. Vê-se muito mal. Mas sim, quase está lá. Ou seja, pensemos então, se nós tivermos um consumo, e não é difícil juntarmos estas coisas todas no nosso dia-a-dia, num padrão alimentar habitual, vejam a quantidade de açúcar que nós juntamos de repente, aqui. Não é? Temos aqui uma dimensão muito grande. Eu acho que o que é mais preocupante são mesmo os refrigerantes, porque a quantidade... é enorme, não é? É enorme por cada lata, não é? Por cada lata, exatamente. Por cada lata. Se cada pessoa só bebesse uma lata, já eram mais ou menos 150 calorias a mais que ingeria num dia. Mas as pessoas muitas vezes não ficam satisfeitas só com uma lata, não é? Pode ser uma lata ao almoço e uma lata ao jantar. Era preciso ter lata para só beber uma, não é? Exatamente. Bom, mas nós estamos aqui a ver o açúcar, mas muitas vezes quando olhamos para a rotulagem nós não percebemos que o açúcar está lá, porque está sobre outras designações, não é? Está escrito de outras formas. Vamos ver algumas delas no próximo slide. Reparem, pode estar escrito açúcar amarelo, açúcar de cana, xarope de milho, frutose, destrose, concentrado de sumo de fruta, glicose, mel, açúcar invertido, a própria lactose, maltose, tudo que são oses são muito similares ao açúcar, o xarope de malte, a sacarose, que é isto que aqui está, isto é sacarose, não é? E o próprio melaço, como por exemplo naquelas barras de cereais fantásticas, elas estão juntas, os cereais estão agarrados uns aos outros porque têm melaço, certo? Então tudo isto é açúcar. Tudo isto é açúcar. Estão a tirar notas, não estão? Okay? Pelo menos a tentar então isto é um aspecto importante. O MOS ajuda muito para exatamente, decorar. quando estiverem a ler a lista de ingredientes, pode não aparecer escrito açúcar, mas existem outras designações que representam a mesma coisa. Há um aspecto muito importante ao lermos a lista de ingredientes, Jorge, porque a lista de ingredientes está escrita de uma forma que é obrigatória por lei, que é por ordem decrescente da quantidade que existe dentro daquele alimento, certo? Sim. Se eu tenho um refrigerante, por exemplo, o primeiro ingrediente será água, porque é água, ele é líquido, certo? Mas o segundo ingrediente será açúcar, é água com açúcar. Então há um aspecto muito importante, nós podemos tentar perceber em que ponto da lista de ingredientes é que está a palavra açúcar ou qualquer uma destas menções. Também quanto mais alto na lista estiver, é sinal que existe em grande quantidade, certo? Porque para muitas pessoas é difícil estarmos a fazer estas contas, mas podemos perceber em que ponto é que está a designação açúcar na lista de ingredientes. Água, açúcar. Exatamente. É água, açúcar com sabor a qualquer coisa. É chá preto, no caso. Exatamente. Aí, em que posição é que está?
Ingredientes: tomate, vinagre de álcool, açúcar. Açúcar, certo? Mais do que sal. Segunda, terceira posição, o que quer dizer que existe uma grande quantidade. Bolo de arroz. Exatamente. Açúcar. Ok. As pessoas podem perguntar, bom, mas já percebemos que os refrigerantes são um problema, mas nós não gostamos de beber água. Podemos beber outras coisas? Claro que sim. Vamos ver o próximo slide para termos algumas ideias. Mas já agora, alternativas? Nós podemos fazer infusões, ainda ontem eu bebi uma infusão de gengibre, mas na semana passada trouxe essa ideia para vocês tentarem experimentar. Aqui beber, sim. Exatamente. O chá verde, o chá preto, o café também. Ou outros chás. Ou outros chás, outras infusões de ervas, outros chás, são perfeitas, são alternativas, não precisam de levar açúcar. Mas sem açúcar. Exatamente, não precisam de levar açúcar. O açúcar era para ficar no sítio. Certo, há pessoas que não abdicam de sabor doce e podem utilizar o adoçante, não é? Existem diferentes tipos de adoçante que, utilizados de uma forma, em quantidades moderadas, substituem perfeitamente. Tipos de adoçante. Também Exatamente. seria útil darmos futuramente alguns conselhos sobre que adoçante utilizar. Exatamente. As pessoas pedem adoçante. Exatamente. Existem Diferentes tipos de adoçante. Existem adoçantes calóricos, adoçantes não calóricos, existem diferentes substâncias que depois podemos falar um pouco mais à frente. Mas hoje dizer-vos dessas diferenças dos adoçantes? Não. Muito bem. Pois. Então fica combinado para a semana. Vamos ao café, pedimos o cafezinho, eu quero com adoçante. Mas as pessoas pegam no adoçante que lhe entregam e colocam. Exatamente. Então para a semana fica combinado, vamos conversar um bocadinho de adoçantes. Sim. Muito bem. Podemos, eventualmente, para quem não gosta de abdicar de um refrigerante com este sabor vivo, gaseificado, nós podemos fazer um pouco de um refrigerante caseiro com menos açúcar. E é isso que vamos fazer agora. Vamos tentar fazer aqui uma pequena demonstração como é que podemos fazer isto. Então, reparem, nós temos aqui um bocadinho de melão. Já estamos um bocadinho fora da época, mas o melão é fresco, tem bastante água. E é açucarado. E é açucarado, e é docinho também, não é? Reparem, vamos colocar aqui uma quantidade pequena de melão. Razoável, vá. Ok. Já está. Está? Sim. Vamos colocar um bocadinho de água gaseificada. Sim. Que não serve só para quando estamos com dores de barriga. Não é? Os povos do norte da Europa fazem o contrário, bebem mais água gaseificada e não água simples. Não é? Exatamente. Muito bem, colocamos um bocadinho de água. É a famosa sparkling. Exatamente. E vamos fazer aqui um bocadinho de ruído. Não faz mal. É ótimo fazer ruído neste programa. Muito bem. Pode por aqui, faz mal. E agora juntávamos-lhe uma folhinha de hortelã e ficava fantástica. Queres experimentar, Jorge? Eu quero. Ora vá. Posso pôr no copo? Pode. Não se importa? Exatamente. Isto é para dividir com a Sónia, só por causa disso. Vamos ao veredicto final, a ver se passa. Bebe-se? Falta a hortelã. Tinha razão. Falta a hortelã, exatamente, é isso mesmo. Muito bom. Mas reparem, é uma forma simples de fazermos um refrigerante sem termos que utilizar as opções habituais e conseguirmos defender deste aspecto tão pernicioso que é a quantidade imensa de açúcar que existe nos alimentos. Miguel, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado, Jorge. Até para a semana. Até para a semana. Não se esqueça. Fica combinado.